Boa tarde, amigos, para vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube. Estamos aqui hoje para discutir, em mais uma live, uma importante questão: a aplicação do DIFAL nas operações interestaduais de venda a consumidor final não contribuinte. Nós estamos aqui com especialistas, o professor Oswaldo Carvalho, presidente do nosso comitê de ICMS, professor Jorge Campos, do SPED Brasil, e também Maurício Barros, advogado, também presidente do nosso Comitê de Tributação da Economia Digital. Agradeço a todos aqueles que estão nos ouvindo e para iniciar essa discussão, nós temos aqui algumas perguntas e alguns debates. A grande preocupação de todos é: será que as empresas vão ter que pagar esse DIFAL? Ou será que, por outro lado, a Fazenda vai perder essa arrecadação que se estima em aproximadamente 10 bilhões de reais? É uma arrecadação importante. Muitos aqui que nos estão acompanhando, depois nós vamos falar um pouco mais sobre até o conceito do DIFAL, mas a grande preocupação do tema é se o DIFAL tem que ser pago em virtude de uma questão sui generis que ocorreu: o atraso na publicação, na sanção e na publicação da Lei Complementar 190, que rege normas gerais, contribuintes, outros conceitos ligados ao ICMS. A questão que está por detrás disso é se basta a lei estadual ser publicada por cada estado no exercício antecedente à sua cobrança, respeitado o prazo de 90 dias, de acordo com o artigo 153, B e C da Constituição Federal, ou se também é necessário que a própria lei complementar tenha tido essa publicação no exercício anterior. Como ela não teve, o que se defende, o que se discute, e a grande preocupação é: a Lei Complementar 190 passa a ter eficácia somente, então, a partir do ano de 2023 e, portanto, os estados não poderão cobrar em operações interestaduais destinadas a não contribuintes, consumidores finais não contribuintes, não poderão cobrar o DIFAL nessas operações? Como que fica essa situação? É para isso que nós estamos aqui, para discutir esse assunto. Lembrando que já há, inclusive, ação direta de inconstitucionalidade proposto por algumas instituições, já há decisões também liminares da Justiça Federal, inclusive de Brasília, suspendendo a cobrança do DIFAL para alguns contribuintes, e, por outro lado, também a decisão do Tribunal de Justiça indeferindo. O tema é muito importante e gera para nós todos aqui, Maurício, Oswaldo e Jorge, uma perplexidade que eu acho que gera para todos aqueles que estão nos acompanhando. Gera a perplexidade de, por uma situação ligada a um delay na publicação da Lei Complementar 190, e por um prazo estabelecido pelo Supremo, a partir da modulação de efeitos que ele deu à sua decisão, que julgou inconstitucional o Convênio 93 de 2015, que essa validade teria, pela modulação de efeitos, até o dia 31, até o primeiro dia do exercício desse ano. E a lei complementar, tendo sido publicada, sancionada e publicada somente a partir do dia 5 de janeiro, teria validade a sua aplicação para esse ano. Nós estamos falando aqui de validade, nós estamos falando aqui de eficácia, e o grande ponto é, enquanto nós discutimos isso, nós lidamos com uma preocupação que é o pano de fundo de tudo isso, que diante da visão dos estados de já cobrar imediatamente o ICMS DIFAL, ou de pelo menos após os 90 dias, e da visão dos contribuintes, de que esse ICMS DIFAL não pode ser cobrado nesse exercício, mas apenas a partir de 2023, surge, como sempre no Brasil, a visão de contenda. E o nosso contencioso, que é o que preocupa, tende a aumentar nesse caso. Nós temos que lembrar que já há riscos de produtos serem parados nas barreiras fiscais, há risco de autuações, problemas de CND, e para evitar esses riscos, muitas vezes a empresa tem que ingressar com medida judicial, com mandado de segurança, lembrando que em tantas quantas unidades federadas ela tiver operações. Para uma empresa que, por exemplo, tem operações em 5 estados, ela vai ter que impetrar provavelmente 5 mandados de segurança, se ela resolver, e não é esse o caminho
que eventualmente ela pode deliberar, mas se resolver ingressar com a medida judicial, são 5 mandados de segurança e que podem, no final do dia, não ter a mesma decisão. Então, olha o problema também ligado aqui à segurança jurídica do contribuinte. É para discutir esses e outros pontos, né, com base em paradigmas e precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal, que nós estamos aqui. Eu quero, antes de passar a palavra para os nossos debatedores de hoje, né, que eu tenho a grata satisfação não só de apresentar, mas de agradecer sempre a presença, não só nessa live, mas na presidência do comitê, né, ao Jorge Campo, do SPED Brasil, que está sempre também lá no GEIFES, fazendo todo o seu trabalho com as empresas, né, eu quero chamar a atenção que esse tema que nós estamos discutindo aqui hoje, do DIFAL e outros temas ligados a ICMS e ISS, fazem parte dos debates quase mensais que nós temos nos nossos comitês tributários aqui na ABAT. Então, para aqueles que não conhecem, acessem o nosso portal, conheçam mais o comitê, associem-se e façam parte desses debates sobre temas relevantes de ICMS e de tributação da economia digital. Sem me delongar, então, para a gente poder exercer aqui o que nós precisamos fazer, que é debater, eu passo, então, né, a palavra ao meu amigo Maurício para que ele possa, até Maurício, se você puder nos colocar a todos aqui na mesma página, um pouco sobre esse histórico, né, do DIFAL, né, desde o convênio 93, depois do projeto de lei 32, a lei complementar 190, fazer para a gente um timeline dessa situação e, principalmente, né, qual que é o influxo, eventualmente, da decisão do Supremo, nesse caso, já que ela havia fixado um prazo, nós estamos falando de modulação de efeito, que é um elemento bastante sui generis e também com eficácia e perfil limitado, até que ponto ele se aplica de verdade nesse caso? E fica também a pergunta aqui para o Oswaldo, para o Jorge, né? Os estados das unidades federadas já editaram as suas leis, mesmo antes da validação da Lei Complementar 190. Para aquelas leis que já foram editadas aí nos estertores de 2021, elas são válidas? Os estados precisam editar a nova lei ou eles podem, com essa lei, ter a validade para cobrança, respeitado aí no mínimo 90 dias, já a partir de 2022, sem ter que aguardar até 2023. Perfeito, Raleigh. Boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui com todos e todas e agradeço pelo convite. Esse tema realmente está bastante palpitante, né? Acho que é o tema tributário do momento, né? Pelo menos por enquanto, né? A gente sabe que muitas vezes temos surpresas aí, não é incomum, né? Termos muitas surpresas na área tributária. Bom, falar desse tema, Raleigh e demais, a gente precisa rememorar, né, o que a gente tinha em 1988, né, quando a Constituição foi promulgada, não é? Então a gente tinha ali uma divisão, né, do ICMS nas operações interestaduais que com não contribuintes, né, com consumidores finais não contribuintes do ICMS, privilegiava o estado de origem, né? Então, nessas operações, todo o ICMS era recolhido para o estado de origem, era a alíquota interna que se aplicava, né? A gente está falando de 1988, né? Então, a gente tinha em 88 uma realidade. Agora, o que aconteceu a partir né, do maior acesso, né, das pessoas à internet, o boom aí do comércio eletrônico, né? Então, o consumidor, né, que antes saía de casa e ia até a esquina numa loja ou num shopping, né, na sua cidade para fazer uma compra, ela passou a ter uma opção de comprar também pela internet, né, de fazer uma compra remotamente, não é? Isso passou a ser uma crescente, né, mundial e no Brasil não é diferente, não é? A ponto de ter alguns estados, né, terem sentido aí uma perda de arrecadação, né, porque ao invés da pessoa ir à loja, comprava online e a gente tinha uma certa concentração dessas lojas online, ou pelo menos dos grandes vendedores online, os grandes e-commerce, né, em poucos estados da federação, basicamente. Boa parte dessas empresas de comércio eletrônico, das grandes, estavam concentradas aí no eixo Rio-São Paulo, enfim, alguma coisa ali no sul, mas era muito concentrado, não é? Então, alguns estados, né, se reuniram e assinaram um protocolo, né, um acordo
em 2011, lá atrás, em 2011, para cobrar parte do ICMS, desse ICMS que anteriormente era integralmente devido para a origem, parte desse ICMS para o destino, né? Então, eles começaram a reivindicar parte desse ICMS, né? Foi feito um protocolo, né? Protocolo 21, famoso protocolo 21, né? Evidentemente que isso não tinha a concordância dos estados de origem, os estados de origem ainda cobravam o ICMS pela alíquota cheia, né, e não pela alíquota interestadual, como era o que previa esse protocolo. Isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal e, evidentemente, que essa legislação foi declarada inconstitucional por uma série de fatores. Isso desencadeou aí uma discussão no Congresso, né? Acredita-se até que foi uma forma de pressão, né, para que houvesse uma alteração na Constituição Federal, e aí isso ocorreu com a emenda 87, que especificamente com relação a esse assunto, é uma emenda de 2015, especificamente com esse assunto, passou sim a prever não mais todo o ICMS para a origem, mas uma divisão entre origem e destino, né? Então, aquele sujeito que comprava online e que tinha todo o ICMS recolhido para o estado de origem, né, agora ele passava a sofrer a incidência, né, dependendo das alíquotas aí, mas uma incidência dividida, né, entre origem e destino. Poderia ser a maior ou menor, dependendo da alíquota interna do estado em que ele reside, mas uma tributação que era dividida entre origem e destino. Muito bem. Os estados, ao invés de promoverem uma adequação dessa emenda constitucional via Congresso Nacional, ou seja, ao invés de haver um movimento no Congresso Nacional para regular essa questão, os estados acabaram assinando um convênio, que é o Convênio 93, para regular essa matéria. Então, esse convênio foi publicado em 2015 e passou, então, a ser aí a norma geral, entre aspas, né, para tratar desse assunto. Isso foi objeto aí de impugnação no Supremo Tribunal Federal, tivemos um recurso extraordinário e uma ADI, né, para discutir exatamente se convênio poderia tratar dessa matéria, lembrando que o Supremo já tinha precedentes com relação a esse assunto, né? A gente teve aí um convênio 110, o próprio protocolo 21, em que já havia assentado no Supremo uma posição de que protocolos e convênios não podem editar normas gerais de ICMS, não podem tratar sobre novos fatos geradores. Isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal e aí foi julgado favoravelmente aí aos contribuintes, foi declarada a inconstitucionalidade de alguns artigos deste convênio 93. Isso aconteceu em fevereiro do ano passado e como tem acontecido nas discussões tributárias no Supremo Tribunal Federal, essa decisão foi modulada, né? Sofreu os efeitos da modulação e o Supremo, então, modulou até 31 de dezembro de 2021. Né? Então, este convênio ele teria uma sobrevida, uma eficácia superveniente à declaração de inconstitucionalidade até 31 de dezembro. E aí, claro, foi um recado claro, né, para que o Congresso Nacional, não os estados via acordos de secretários de Fazenda, mas o Congresso Nacional veiculasse uma norma geral via lei complementar, né? Muito bem, foi feito aí um projeto de lei complementar, este projeto foi aprovado no Congresso Nacional, foi encaminhado para sanção presidencial no dia 20 de dezembro, né? Eu e meus colegas de escritório passamos aí o dia 31 acompanhando as edições extra, eu acredito que os senhores também, do Diário Oficial, e foram várias edições extra do Diário Oficial deste dia 31 de dezembro, mas essa lei complementar não veio, né? O projeto de lei complementar 32 de 2021, que viraria aí a lei complementar tratando da matéria do DIFAL, ela não veio em 2021. Ela só foi publicada, como você bem colocou, Halle, dia 5 de janeiro de 2022. Mas o convênio teve uma sobrevida somente até 31 de dezembro de 2021. Né? E aí estamos neste impasse. Né? Temos estados que chegaram a publicar suas leis ainda em 2021, né? E temos estados que não publicaram suas leis em 2021 e
acho que estão aí em processo e tem estados que já manifestaram o entendimento de que não haveria necessidade de publicar leis, porque eles já têm uma lei lá de 2015 ou 2016, por ali, tratando deste assunto, então que não haveria necessidade de uma nova lei. Então, assim, muito rapidamente aí, esta é a celeuma que estamos aí criada, né? Exatamente, esse é o problema. Maurício, e assim, aproveitando, né, abrindo também a pergunta para Jorge, para Oswaldo, né, nós temos os estados, né, eu tenho visto, né, e a gente tem analisado algumas peças, utilizado, né, a argumentação de que, olha, não há uma criação de tributo novo nesse caso, né, não há falar em aumento ou majoração de tributo, porque nós estamos apenas disciplinando algo ligado à repartição de receita entre estado de origem e estado de destino em operações interestaduais. Também não há um hiato normativo, porque nós tivemos, pela modulação de efeitos que você bem acabou de falar, uma protração dos efeitos e da validade até o dia 31 de dezembro, né? E a Lei Complementar 190 não cria nenhum tributo novo. Ora, em relação a esse último aspecto, acho que quando o Supremo decidiu que o convênio 93 é inconstitucional e disse que há necessidade de uma lei complementar, acho que essa discussão é morta. Mas em relação a esses pontos, a argumentação dos estados, Oswaldo, Jorge, tem sido basicamente essas, dentre outras, né? E outros paralelos que têm sido feitos, inclusive com o ICMS importação. Por outro lado, né, os contribuintes vêm sustentando que há sim uma criação de tributo novo, até porque está se falando não só, né, de definição de aspectos ligados a quem é o contribuinte, mas a própria quantificação, base de cálculo, alíquota, maneira de compensar esse crédito do DIFAL, enfim, todo o regramento que é substancialmente inerente à lei complementar. E aí nós vamos, obviamente, entrar numa discussão de qual é o papel da lei complementar, né, como uma lei nacional, analisando principalmente à luz do 146 da Constituição, inciso 1, que trata do conflito de competência, né, em termos de CMS. Né, se ela é essencial, se ela é um apêndice, se o Estado pode legislar, não pode. Então, nesse sentido, qual a opinião de vocês? Porque isso me parece que é um ponto importante até em relação à geração de contencioso. De fato, nós temos aqui uma situação que é instrumental e, portanto, não criação de tributo novo e não se aplica princípio da anterioridade, seja nonagesimal ou anual, né? Ou não, nós temos aqui a criação de um tributo e a lei complementar é essencial, ela está diretamente vinculada à lei ordinária, até para validar a própria lei ordinária, mesmo tendo ela sido publicada antes da lei complementar, né? Nesse quesito eu queria ouvir a opinião de vocês também. Ok. Posso? Por favor, Oswaldo. Boa tarde a todos, especialmente aqueles que nos ouvem, né, e nos vê por aqui, né, e já da mesma forma cumprimentar a BAT por mais esse evento, né, e começando aí com um evento bastante instigante, né, para esse ano calendário, né, Maurício, né, Jorge, né, então os nossos cumprimentos aí a todos, a todas, e bem sabemos, né, Raleigh, que nós não vamos sair daqui com como a gente poderia dizer, espancadas todas as dúvidas, até porque nós temos, né, muitas dúvidas. E nós sabemos aqui também que, entre todos que estamos assistindo, certamente existem posições aí divergentes. Haja visto que nós temos aqui muitos advogados, né, e advogados de empresas, mas certamente nós temos também advogados públicos, colegas que militam no fisco, né, que podem ter a opinião distinta daquelas que eventualmente vieram a ser proferidas aqui, né? Dito isso, e mais uma vez, né, os nossos cumprimentos aí à ABAT, eu penso, Raleigh, que essa situação ela se discute, né, no plano, né, da validade, né, ou da eficácia da lei complementar, né? Lei complementar é um dos temas mais controversos dentro do direito tributário e especialmente quando ele veicula normas gerais. E eu só quero lembrar que lei complementar ela surge com essa finalidade lá na Constituição de 46, reproduzida nas duas constituições posteriores e também na de 88. Né? E tem um grande debate doutrinário e jurisprudencial a respeito, com respeito aos aspectos formais, materiais,
a questão da estrutura da lei complementar, né, e das suas funções. Nós não vamos aqui, até porque o tempo não se permite e não é a finalidade aqui, né, discutir esses aspectos, mas a gente pode reduzir a resposta ao que você pergunta, Halley, é o seguinte, né, olha, essa lei complementar, né, ela está no plano da eficácia, né, ou no plano da validade. Ora, se ela estiver no plano da eficácia, aí pode ser discutida à luz, vai ser falada muito certamente um pouco mais à frente por alguns de nós, né, aqui, né, com respeito ao que o Supremo decidiu com respeito à constitucionalização superveniente quando da decisão das importações por pessoa física. Não é assim, Maurício? Né? Em algum momento aqui, durante a live, esse assunto será tocado. Ora, ali o Supremo foi pela linha da eficácia. Olha, a norma, ali no caso era a norma de São Paulo, ela existia, tá? E ela estava suspensa até o advento da lei complementar. Com o advento da lei complementar, ela tem a sua eficácia, né, atribuída para que possa, a partir dali, cobrar o ICMS, né, da importação das pessoas físicas, né, pós-emenda constitucional 33 de 2001. Então, estaríamos a falar no plano da eficácia. Será que essa lei complementar 190, ela tem... Primeiro que ela não tem, já me antecipo a dizer e colocar o meu posicionamento, né, que ela é distinta, né, daquela situação. A situação aqui é totalmente distinta. A lei complementar 190, ela traz, sim, uma nova relação jurídica. Isso disse o Supremo. O Supremo, ao longo de todo o seu voto, tá, da maioria dos ministros, foi bastante claro, olha, ela definiu novos contribuintes, ela estabeleceu, né, a forma escritural, a forma operacional das regras do imposto, ela fixou, né, toda a normatividade, né, com respeito a quem é o responsável pelo recolhimento do tributo. E eu diria, Halley, especialmente, ela tratou da fixação da base de cálculo, dizendo, olha, a base de cálculo será calculada por dentro. Jorge, você que viveu muito isso, tá? Eu vivi do lado do Estado, eu atuei no Estado de São Paulo aí até praticamente 3 anos atrás, tá? Vivi todo esse processo que o Maurício, né, colocou né, protocolo 21, mas tem muitos outros antes, né, Maurício? Tem inclusive convênios antes. E teve depois do protocolo 21, né, Maurício? Em 2014 teve o convênio 70, que foi uma tentativa dos estados, tá, antes da emenda constitucional, né, 87, tá, de tratar desse assunto. E lá se discutia muito, só para a gente ficar num ponto, viu, Halley, e para responder a sua questão, né, se aí está no plano da vigência ou da validade, no plano da eficácia, só essa discussão, se é que nós podemos falar só essa discussão com respeito, tá, a determinação da base de cálculo, se é base dupla, tá? Se é base única, se é por dentro ou se é por fora, já era, se não o principal papel da lei complementar. E eu lembro, 2015 está aqui bem presente na minha retina, pós, né, aprovação da emenda 87, até dezembro chegar, que demorou aí meses para ser editado aí o convênio, foi no estertor do mês de dezembro. Eu lembro que a gente estava até durante o congresso do IBET, né? Quando saiu, né, Maurício, esse convênio 190, até o último momento, existiam os estados que esgarçavam entre si, uns querendo a base dupla e outros querendo a base única. Porque se você estabelecer ali a base dupla, o Estado remetente fica com menos e vai mais para o Estado destinatário. E o contrário, né, fica assim, de quem vai para onde é 18%, né, e a diferença interestadual é 7%, um Estado aqui remetente fica com 7%, para o outro vai 11%. Se estabelecesse a base dupla, iria mais de 11% para um e ficaria menos de 7% para outro. Halley, eu estou colocando esse exemplo prático, né, eminentemente prático, tá, para dizer que, e tentando te responder mais agora objetivamente, né, nesse caso, essa lei complementar,
ela tem seu conteúdo formal, tem um conteúdo material, tá? E ela tem uma finalidade precípua, tá? De normas gerais, veiculado por lei complementar, que é dirimir conflitos entre os entes tributantes, para conferir o quê? Harmonização, para conferir segurança jurídica. Então, a lei complementar, exercendo esse papel, ela exerce um papel intercalar, é uma norma estruturante como ela é e deve ser, tá? Ela não é norma instituidora de imposto, porque a Constituição diz que a norma instituidora é a lei ordinária, né, de rigor dos estados, que você tem excepcionalmente, né, situação que o imposto tem que ser veiculado também por lei complementar como lei instituidora, mas não é o caso da gente estar falando aqui. No caso do ICMS, é uma lei ordinária, porque a competência conferida pela Constituição é para os estados. Mas a Constituição aí, ela comete a lei complementar esse papel estrutural, esse papel intercalar, não de instituir o imposto, mas definir limites, né, Maurício, né, Jorge? Definir limite, definir, sabe, todos os flancos, né, de como os estados deverão estruturalmente, né, dispor a respeito do ICMS, especialmente para o quê? Um dos papéis de lei de normas gerais é dirimir conflitos de competência entre os entes tributantes. Daí a dizer, Halley, e já me antecipo, né, com a minha posição, é de que, tá, a norma, né, de regência dos estados só poderia ser editado após a lei complementar. Agora, tem aí uma questão de irritação entre os subsistemas sociais, o subsistema político, o subsistema jurídico e o subsistema econômico, que aí o subsistema político não funcionou. Ele não funcionou que o subsistema jurídico disse lá em fevereiro, olha, tem que ter lei complementar. Tinha um ano para fazer isso. Pô, tá certo, o parlamento fez aí, né, o seu papel, ainda que no dia 20 de dezembro, mas aí dependia ainda da sanção presidencial. Tá? A sanção veio no seu prazo regulamentar previsto na Constituição, que é 15 dias, só que num ano calendário subsequente. Em assim sendo, tá? E resumindo aqui, o imposto só pode ser cobrado a partir de 1º de janeiro de 2023. Então, eu fico por aqui só nessa ponderação, né? Depois, certamente, nós teremos outros momentos aí para a gente tocar em um ou outro mais ponto especificamente. Posso fazer só um pequeno comentário? Vamos lá também, vou fazer um comentário e depois eu quero ouvir o Jorge também, vamos lá. Sim, mas é muito rápido. Se a gente pegar o acórdão, as decisões, os dois acórdãos, né, que geraram o tema 1093, que é esse do convênio 93, a todo instante, como o Dr. Oswaldo bem colocou, a todo instante o Supremo usa termos, né, que corroboram se tratar realmente de um novo tributo, né? Então ele usa lá nova relação tributária, nova obrigação tributária do remetente com o estado de destino. Então o próprio Supremo, ele vai nessa linha. Quem vai na linha da repartição de receitas, né, que também tem sido uma linha, justamente são os ministros vencidos. Se a gente pegar o acórdão, não foi unânime, a gente teve maioria. Então, quem vai pela inconstitucionalidade vai pela nova obrigação tributária, né? E quem vai pela constitucionalidade do convênio 93 vai pela repartição da receita. Não, é uma mera norma que reparte aí o ICMS entre os estados. Então, assim, a gente precisa ver também... Não tem sentido, né, Maurício? Não tem a gente precisa filiar com quem ganhou, né? Com a decisão que prevaleceu, exatamente, não com o voto vencido. Né? Só queria colocar esse comentário aí. Muito bem colocado, Maurício. Não tem sentido, né, levar e priorizar a fundamentação dos votos vencidos, né? Então, é muito, muito bem posto isso. Pegando um link com o que o Oswaldo comentou, né, eu queria só fazer um outro aspecto aqui em relação justamente à importância da lei complementar, né, como fundamento de validade em relação a esse assunto. Me parece que é fundamental que nós tenhamos dentro do nosso sistema jurídico tributário, do nosso sistema normativo, a lei complementar, ela tem uma posição de primazia. Então, me parece que prescindir da lei complementar para editar cada unidade federada da sua lei ordinária, que é a que de fato institui o tributo, não está adequado com a própria finalidade da lei complementar no sistema, ainda que
ainda que se possa dizer que eu tenho um convênio anterior que tinha essa finalidade, que é o 93, de natureza de lei complementar, porque não tinha, porque se tivesse não teria sido julgado inconstitucional. Então há sim um hiato jurídico e entendo eu que a lei complementar 190, ela inaugura um outro regramento, e ao inaugurar esse outro regramento, é importante que a legislação ordinária esteja em consonância com os ditames dessa legislação. Isso me fez lembrar um pouco, né, aquela questão em relação ao efeito repristinatório de norma julgada inconstitucional. A gente sabe que quando uma lei é julgada inconstitucional, ela tem revogação ex tunc e aproveita-se os atos anteriores. Mas em caso de inconstitucionalidade material superveniente, não. Mas nesse caso, não, porque nós estamos falando da edição de uma lei em 31/12, posterior à declaração da inconstitucionalidade do convênio e não anterior. Seria um efeito repristinatório às avessas, que eu acho, a meu ver, que não cabe no nosso ordenamento jurídico. Mas eu queria só fazer essa colocação, que ela acho que complementa um pouco essa preocupação nossa de que os estados, nos estertores de 2021, e aqui sem nenhuma argumentação de natureza política, mas fática, né, tenham publicado as suas leis, independentemente da aplicação, da eficácia da Lei Complementar 190, para já fazer valer a cobrança do tributo logo no começo de 2022, o que não me parece, em tese, que seja o caso. No escritório nós temos analisado e nós estamos percebendo que isso deve gerar um aumento significativo do contencioso. Mas eu queria ouvir o nosso amigo Jorge também, e aí depois voltando a palavra para o Oswaldo, mas eu queria ouvir o nosso amigo Jorge em relação também a essa questão da base duplicada. Jorge, você quer fazer um comentário sobre esse e outros aspectos? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui na ABAT para discutir esse tema maravilhoso que tirou o sono de muita gente. Então, eu agradeço os convites, é uma grande honra estar aqui. O tema de FAO, ele começou a dar muito problema, não foi nos estertores, senhores, foi em outubro. Por incrível que pareça, em outubro já tivemos a fumacinha preta de que viria coisa problemática aí. Por quê? O ENCAT pegou uma regra de validação, e aí eu vou focar um pouco na operação, uma regra de 2017 que estava suspensa, e falou, olha, vamos validar o DIFAL. Se tiver errado, a nota será denegada, dito e feito. Só que o serviço não foi adequado, digamos assim. As empresas homologaram o cálculo, só que a hora que foram para a produção, né, efetiva, emitir nota, o fisco esqueceu de fazer a atualização do ambiente de produção. Então, você validava na homologação e não conseguia emitir porque o cálculo do fisco estava na base simples. Então, só para entrar no tema da base simples e base dupla, porque base simples na operação do contribuinte, nós temos hoje 13 estados. E na base dupla, o restante. E o que acontece? A base dupla sempre foi utilizada para contribuintes, operação com contribuintes. Até porque isso está lá na Lei Complementar 123, que também regra as empresas do Simples. E os estados resolveram, antes da Lei Complementar, cobrar a base dupla. Durma-se num barulho desse. Não bastasse já a complicada regra tributária, as empresas tinham, olha, se for para estado A é X, se for para estado B é Y, dentro do sistema de gestão das empresas. E agora a gente desagou essa questão com esse novo cenário a partir de 2022. Então, eu tenho 14 estados que estão, inclusive São Paulo, que corrigiu o seu ordenamento, vamos chamar assim, para ir ao encontro do que está na Lei Complementar 190, com base dupla. O detalhe dessa discussão toda é o do Pernambuco, que para mim foi bem interessante. Ele publicou lá, Decreto 17625, e com base no PLP 32, o que vier se tornar a lei complementar que ele não tinha até então. Eu nunca vi isso na minha pouca idade de área tributária, 40 anos, eu nunca vi coisa igual. Ele não tinha lei, então estou antevendo que vai ter. Eu já sei que tem, a gente sabe disso. Então ele colocou no decreto, pelo amor de Deus, né? E aí as empresas saem a esse cenário, tendo que saber qual é o estado
que ele vai faturar, contribuinte, não contribuinte, base dupla, base simples, e depois fazer esse recolhimento. No cenário hoje, as empresas estão querendo até desligar o seu e-commerce, como aconteceu na emenda constitucional, que também trouxe essa discussão, foi lá que surgiu toda essa discussão da base dupla, e muitas empresas que eu conheço desligaram porque era muita insegurança e se derrubava a operação por conta de autos que poderiam advir de uma carga tributária calculada incorretamente. Então, esse cenário está bem complexo. Acabou de sair Alagoas, agora há pouco, Alagoas dizendo que vai esperar os 90 dias. Mas, a partir dos 90 dias, vamos calcular base dupla ou base simples? Para longe a gente tem um consenso, né, Jorge? Pois é. As empresas não estão recusando em recolher. Mas qual é a regra? O fisco, que é tão cioso de datas, determinando o prazo de vencimento, o prazo de faturamento, etc., ele agora está nesse mato sem cachorro, justamente tendo que cumprir um prazo legal. E ele não quer. Que já não foi cumprido anteriormente, né? Oswaldo, por favor, quer falar? Maurício, Oswaldo? Queria, Halley, em cima do que o Jorge colocou uma frase assim, bem, né, en passant, bem pontual. Olha, as empresas não querem deixar de recolher. Foi isso que você falou, né, Jorge? Né? Elas sabem porque elas têm que recolher, né? Agora, aí a questão do sistema que o Jorge está falando, que hoje nós temos o Supremo Tribunal Federal e temos o Supremo Sistema, né? Porque se o sistema, né, ele não tiver com toda a aptidão ali para veicular tudo isso que nós estamos a falar aqui, né, Jorge? Nada funciona também, né? Mas eu queria só apanhar essa fala vossa, Jorge, para dizer o seguinte, né, Halley? E Maurício, toda essa discussão que nós estamos aqui a fazer, nós vamos ainda discutir muito isso aí durante esse ano, ou até o Supremo, né, se manifestar a respeito desse tema. A gente tem que buscar o radical de tudo isso, a raiz de tudo isso, tá? Eu estou querendo dizer isso, Ale, pelo seguinte: quando nós estamos falando de ICMS, nós estamos falando do Imposto sobre Consumo. Os clássicos da economia, Adam Smith já dizia isso daí mais de 2 séculos atrás, tá? Que os impostos sobre consumo têm que ser neutros. Aí inventaram uma formulazinha, tá? Aí já no século passado, né? Uma formulazinha para dotar o sistema de neutralidade, que é a não cumulatividade, né, Maurício? A não cumulatividade do imposto. Então, se o sistema, aí, né, Jorge, ele funcionar adequadamente da forma que ele deve ser concebido, não cria nenhum problema para as empresas. Tá? O problema é que você tem essas irritações, esses desarranjos aqui. E aí eu introduzo, Halley, a seguinte colocação, né? Na raiz de tudo isso, você tem problemas seríssimos com respeito ao mercado, problema de competitividade das empresas, problema concorrencial das empresas. Esse tema aqui... Isso afeta preço, né, Jorge? Dependendo de determinadas decisões, tá? Pode inviabilizar uma empresa, algumas empresas ou grupos econômicos, tá? Porque você tem uma margem de lucro ali estreita, tá? E se você tem uma discussão de alguns pontos percentuais aqui do imposto, tá? Como vantagem competitiva, você cria um verdadeiro desarranjo aí na competitividade na economia. Você falou, Halley, até de repristinação num determinado momento. Eu já li até alguém escrevendo, Maurício, no seguinte sentido: olha, com toda essa decisão, restabelece pré-87? Não, absolutamente não. Mas você vê vozes até discutindo isso. E aí, se você buscar pré-87, né, emenda constitucional 87/2015, você teria que destacar o ICMS, tá? O ICMS flat, o ICMS de operações internas. Claro que nós não estamos nem nos atrevendo a falar isso, mas a gente tem lido até questões dessa natureza. E aí, Halley, só para terminar esse momento da minha fala, eu queria voltar a alguma coisa que eu falei lá no início, né? Que nós estamos com desarranjo. Nós estamos, assim, falando teoricamente, com uma irritação entre 3 subsistemas sociais. E isso está cada vez mais crescente, né? É o político, o econômico e o jurídico.
né? E aí, não quero tomar partido de um ou partido de outro, não é o caso aqui. O certo é que existe uma irritação. E nesse caso aqui, o sistema econômico está sendo caudatário disso, tá? Ele está sofrendo os reflexos disso, né? Na questão da competitividade, que eu, né, acabei de falar aqui. O sistema jurídico, querendo sim, querendo não, ele atuou dizendo, olha, precisa de lei complementar. E aí o sistema político, o que ele fez? Discutiu durante o ano, dia 20 lá, né, remeteu para a sanção, né, o PLP 32, que foi convertido na Lei Complementar 190, e o certo é que ficou para esse ano. Só que no meio desse caminho tem uma virada de ano calendário. E existe princípio da anterioridade. E aí a gente discute a 90º e a anual. Há quem, inclusive, né Halley, estava imaginando, inclusive, de não se respeitar nem a 90º e já começar a cobrar agora a partir de janeiro. Já seria uma outra discussão. Então, o que eu quero dizer aqui, o que você tem aí diante dessa situação? Uma matéria de fundo. Nós estamos discutindo aqui, se a gente tivesse num meio jurídico, né, eminentemente só jurídico não é o caso, né, Maurício? Mas nós estaríamos discutindo matérias aqui de competência, teoria geral do direito, né, validade, né, eficácia das normas. Com validação de normas, né? Com validação de normas, mas antecedendo tudo isso daí, nós temos um princípiozinho de ouro na Constituição, que é a cláusula pétrea, que é o Pacto Federativo, é o princípio federativo, que ele está sendo aqui, como gostaria de falar nosso amigo Roque Antônio Carrasco, né? Está havendo um verdadeiro menoscabo para com ele, né? Para a gente ser generoso. Por quê? Com tudo isso, que todos perdem. Os estados aí, né? Fala-se 9,8, 10 bilhões de perda de arrecadação, dependendo da decisão aqui a se tomar. As empresas da sua banda, tá? E tudo isso que nós estamos falando aqui, competitividade, né? E por aí afora. Então, nosso princípio federativo, né? Ele está sendo colocado cada vez mais, né? Vamos dizer assim, num patamar que ele não deveria estar. É uma cláusula pétrea. Olha, isso tudo que aconteceu, jamais a gente poderia imaginar, tá, que essa lei complementar ela não fosse, né, sancionada e publicada até o seu prazo. A equipe do Maurício passou lá virando à noite, mas os escritórios, muitos deles, na forma geral, para ver se publicava, né, edição extra, né, e não se publicou. Então, eu queria só colocar isso daí, Halley, que na raiz de tudo isso, tá, a gente fica aqui discutindo, né? Nós estamos discutindo, inclusive, a operação, que o Jorge é o maior especialista de todos nós aqui, tá? Discutindo aqui no plano da operação. Agora, o plano da operação, ele sofre tudo isso que nós estamos falando aqui desde o seu nascedor, que é o verdadeiro desrespeito aí ao princípio federativo, né? Exato. Perfeito, Oswaldo. E pegando esse link que você está dizendo, com o que o Jorge disse, e eu queria fazer uma pergunta para Maurício. Se nós formos analisar que nós estamos falando de uma lei complementar, como o Oswaldo bem colocou, da eficácia a um princípio maior, a um princípio federativo, é possível que as leis ordinárias dos estados, editadas anteriormente a essa lei complementar, sejam convalidadas posterior, mesmo que elas tenham sido feitas não a égide e ao arrepio, ou pelo menos sem a prescrição antecedente da lei complementar? Se nós estamos falando, por um lado, de pacto federativo, se nós estamos falando, por um lado, de normas gerais de direito tributário, que foi o que levou o Supremo a julgar a inconstitucionalidade do convênio 93, e ratificando essa primazia da lei complementar, como bem colocou aqui o professor Oswaldo. Nesse cenário, né, de reiteração do princípio do pacto federativo, nós podemos aceitar que uma lei ordinária publicada antes apenas seja convalidada posteriormente, com a publicação posterior da lei complementar 190, e eu pergunto para Maurício, pegando aí o paradigma, né, com o caso do ICMS importação, né, Maurício, em que nós tivemos uma situação parecida com essa, né? Você relata isso, inclusive, num estudo muito bem elaborado que você fez também, eu tive a oportunidade de ler, e nesse relato me chamou a atenção, né, das diferenças que você faz entre o ICMS importação e esse caso, que eventualmente o contribuinte, né, mais desavisado ou o intérprete mais ágil pode desconsiderar. Então eu queria também
ouvi-lo, né, pegando esse link com o que o Oswaldo disse, em relação a esse aspecto do ICMS importação. Ah, perfeito. Pois é, Bom, primeiro, respondendo a pergunta, me parece que o fluxo normal de positivação seria, após a emenda constitucional, haver uma lei complementar que justamente vai, até por uma questão de isonomia, tanto para o contribuinte quanto para os fiscos, né, quanto para os estados, né, traçar uma uniformidade de preceitos, né, de normas para que esse novo tributo, e de novo, né, eu repito isso, porque é o Supremo que está dizendo, né, a nova relação tributária, ele possa surgir de uma forma uniforme. Então, me parece que seria somente após a lei complementar que os estados poderiam legislar. Mas, sendo mais pragmático aqui, e aí também pegando carona aí no que tem sido dito, né, no mercado, de fato, a gente teve esse precedente do Supremo Tribunal Federal com relação ao ICMS na importação por não contribuintes, né? Esse assunto, ele surge na Emenda Constitucional 33 de 2001, né? Depois, o Estado de São Paulo publica uma lei ainda em 2001, se não me engano, na Lei 11.001, e somente em 2002 que é publicada a lei complementar que faz ajustes na Lei Candir, na Lei 87, para adequar o fato gerador do ICMS importação e os demais elementos aí da regra matriz de incidência do ICMS na importação ao que a novidade da emenda 33, né? Aí isso chegou ao Supremo e o Supremo entendeu que isso seria possível, que a gente não estaria falando de validade, né? Mas a gente estaria falando da eficácia jurídica, né? Então, assim, que a lei de São Paulo, embora anterior à lei complementar, ela não seria inválida, Supremo Tribunal Federal falando, tá? Mas que ela não teria eficácia até o início da vigência da lei complementar. Isso ocorreu no ano seguinte, né? Agora, em nenhum momento, então tem gente dizendo que esse precedente, de certa forma, confortaria a posição dos estados que só querem respeitar a noventena da lei complementar, ou seja, passar a cobrar aí a partir do começo de abril, né? Mas, se a gente pegar essa decisão do Supremo, nesse caso da importação, primeiro que, curiosamente, a decisão coloca que a lei de São Paulo teria essa eficácia suspensa até o início da vigência da lei complementar, mas não é dito quando seria o início da lei complementar, não é falado de anterioridade, né? Se essa lei complementar teria ou não que respeitar a anterioridade. E por que disso? Porque foi um caso de controle concentrado difuso, foi um recurso extraordinário, não foi uma ação direta de constitucionalidade. E foi um recurso extraordinário em um caso concreto de uma importação que ocorreu anos depois. Então, né, trazendo essa discussão para nós aqui, cobrar ou não em 2002, ou seja, a partir da publicação da lei complementar, não foi um problema para o Supremo nesse caso, porque o caso não era de fatos geradores de 2002, era de 2008, sei lá, muitos anos depois. Isso não foi uma questão. Além do que, se a gente pensar, comparar o ICMS importação, aquela situação específica, com a situação de agora, a gente vai ver que tem uma distinção bastante significativa. Primeiro que o ICMS importação é tributação interna dos estados, né? Então, tanto que a gente sabe, né, que o que se recolhe e sempre se recolheu no ICMS importação é a alíquota cheia, né? É a alíquota do produto dentro do estado. Já o DIFAL, né, é pressuposto, é operação interestadual, né? Então aqui a gente tem a lei complementar, o papel da lei complementar, o Oswaldo falou muito bem do papel da lei complementar, o papel da lei complementar aqui é muito mais relevante do que naquele outro caso, né? Mesmo se a gente pensar aqui na nova obrigação, né, com a relação à lei complementar 190 do DIFAL, tem uma nova relação tributária entre o remetente, ele já tinha uma relação tributária com o seu estado de origem, já que ele recolhia tudo para a origem, passou a ter uma nova relação tributária com o destino. Então, uma operação, dois fatos geradores,
né? Um para pagar para a origem, outro para pagar para o destino. No ICMS importação, bem ou mal, já era uma tributação que a relação jurídica importador-Estado já existia, só se ampliou, evidentemente, para os não contribuintes, né? Então, me parece que o nível de inovação da emenda 87 foi maior do que o da emenda 83. Então, mais uma vez, o papel da lei complementar aí tendo uma relevância maior, né? E aí uma distinção deste caso com relação a outro caso. E mesmo que a gente considere, né, que esse fluxo de positivação que o Supremo colocou deveria ser aplicado também ao caso do DIFAL, não é? E aí, de novo, o Supremo não falou da anterioridade naquele caso, não foi objeto, mas aqui, o que acontece? Se a gente tem e aí pensando também pragmaticamente, né? Então, se a gente não está no plano da validade, né? A lei anterior dos estados ela é válida, mas ela não era aplicável, eu acho bem razoável a gente entender que o que está instituindo o DIFAL não é a lei do Estado. É a lei do Estado mais a lei complementar. Porque não pode cobrar. Que instituição é essa que você não pode cobrar, não é mesmo? Então, assim, se o Estado tem a lei, mas não pode cobrar, ele não instituiu coisa alguma. Ele precisa da lei complementar. Então, assim, a gente teria que respeitar a anterioridade, porque a lei complementar, no mínimo, ela é o complemento para esse processo de instituição do ICMS de FAO. E aí teria que respeitar a anterioridade anual também. E só mais um ponto que é curioso. A Lei Complementar 190, ela só cita a linha que fala da noventena. Ela não cita a linha que fala da anterioridade anual. Mas a própria linha que fala da anterioridade da noventena, ela coloca, se a gente for ler a Constituição, ela fala observada a linha, acho que é a B, né, que fala da anual. Então, existe uma remissão à anterioridade anual e depois existem regras que excepcionam alguns tributos de uma anterioridade, da outra ou de ambas. E o ICMS não está lá. Então, se a gente pegar a Lei Complementar 190, é bem razoável a gente interpretar que ela já está pressupondo uma anterioridade anual, né? Porque ela cita uma linha que cita a outra, né? Agora, temos uma ADIM, né, que diz, vamos interpretar conforme a Constituição, que é essa explicação aqui que brevemente eu coloquei. A linha já está fazendo referência anual e só poderia ser interpretado dessa forma, ou seja, 2023 podendo ser cobrado. Né? E que vai em linha, né, Maurício, justamente com esse conceito do manejo coordenado, né, da lei complementar e da lei ordinária para poder dar origem à obrigação ex-lege, como você bem colocou. Esse aspecto me parece que é extremamente importante, decorre, inclusive, dos posicionamentos anteriores do Supremo, e não pode ser desprezado e que deve, numa interpretação conforme a Constituição, ser trazido agora na discussão nessas novas ADINs que estão sendo propostas. Nós estamos chegando ao fim. Oi, pois não, Jorge. Só um exercício em cima desse tema, porque o Estado da Bahia, com a Lei 14.415, ele cobra o imposto imediato a partir de janeiro. E aí, imagina que eu não vou pagar. Ele não vai parar a minha mercadoria na barreira e vai me autuar lá na frente. Aí, logicamente, os outros senhores vão me defender e vão ganhar, porque ele vai estar baseado numa lei que não tem sentido. Sim. Né? E isso vai provavelmente gerar aquilo que eu comentei no início, Jorge, né? Um aumento do contencioso e uma insegurança jurídica por interpretações diferentes, inclusive não só dos estados, em relação à aplicação da sua própria legislação, mas do Poder Judiciário Estadual em relação a cada uma dessas discussões, né, ou da Justiça Federal, no caso da Lei Complementar 190, enfim. Vai haver discussões aí de todas as ordens, né, e isso nos leva a uma insegurança jurídica muito grande. Nós estamos aqui no final dessa nossa live. Eu queria aproveitar os 5 minutos restantes para poder endereçar aos nossos participantes, Jorge, Oswaldo e Maurício, as perguntas que são feitas. Lembrando, mais uma vez, que essas perguntas e esses pontos continuarão sendo debatidos nos nossos comitês tributários na ABAT, no Comitê Tributário de ICMS e ISS, presidido pelo Dr. Oswaldo, o Comitê Tributário de Tributação da Economia Digital, presidido pelo Dr. Maurício, nas nossas reuniões também, né, Jorge, lá no GEITOS, no SPED, no qual nós estamos sempre à disposição também.
esses temas continuarão sendo discutidos. Então, para aqueles que estão nos acompanhando e tiverem maior interesse em participar dos nossos comitês, nós temos mais informações no nosso portal e associe-se também para que se possa fazer parte de todos esses eventos. Enfim, eu queria, já passando então para o direcionamento das perguntas, nós temos aqui o Edgar Gonçalves, ele diz o seguinte, acho que isso aqui é mais para você, Jorge. Vocês entendem, eu vou fazer algumas perguntas e depois, se vocês puderem anotar, a gente responde. O Edgar Gonçalves, doutor Edgar Gonçalves pergunta, vocês entendem base dupla para o DIFAL com não contribuinte? Eu acho que eu quis perguntar aqui como vocês entendem a base dupla do DIFAL com não contribuinte, se ela é possível, se não é. Dr. Marcos Paulo pergunta o seguinte, no caso dos estados que não se manifestaram com a criação de leis, decretos ou comunicados, como eu acho que é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, devemos acatar o prazo de 90 dias, ainda assim, a partir da lei, da publicação da lei complementar 190 de 22? E Edgar Gonçalves pergunta também, vocês entendem base dupla para o DIFAL? Não, desculpa, Wellington Santos. Vocês concordam que o posicionamento dos estados para a cobrança do DIFAL não contribuinte em 2022, entre outros problemas, traz uma dificuldade na definição de formação do preço? Então, a gente vê aqui uma grande preocupação de todos em relação a essa legislação dos estados, independentemente da legislação da lei complementar. E, por último, aqui nós temos várias, eu vou ler mais essa do Wellington Santos. Se a empresa optar por recolher o DIFAL, incluindo no preço, ainda que obtenha uma medida liminar, terá dificuldade de recuperar o valor recolhido por meio de uma ação de repetição de indébito, visto que será necessária uma autorização do consumidor final? Aqui ele está fazendo aquela referência ao artigo 66 do CTN, que fala da necessidade daquele para o qual se repassou o custo do tributo no final. Então, coloco aqui essas perguntas, Maurício, Jorge, Oswaldo, vocês querem responder alguma? Se cada um quiser fazer um comentário, e eu já pediria que você pudesse também deixar aqui a sua mensagem final, cada um dos participantes aqui, em relação a essa legislação e em relação a essa discussão do DIFAL. Acho que eu posso... Jorge, tem microfone. Falando da base dupla para não contribuinte, eu concordo que não deveria ser cobrado, mas há uma discussão em relação a isso, da própria lei. Vamos separar contribuintes, operação com contribuintes, isso é crasso, isso já está bem definido. Agora, para não contribuir, vai penalizar o não contribuinte com uma base dupla, sobrecarregando aquele produto e, enfim, eu acho isso um excesso do fisco em relação a essa cobrança. E o que a gente tem observado, isso mostra mais uma vez que o setor de e-commerce ele também é penalizado. O empresário que atua nessa área está muito penalizado. E eu não quero ser agourento, mas tem uma outra discussão em cima disso, por falta de uma estrutura de discussão melhor segmentada, que a gente vive num cenário que nem na reforma se fala numa segmentação da carga tributária. Eu vou dizer para os senhores, há uma discussão de uma lei de multicanalidade, o PL 448, lembra, doutor, que a gente até discutiu o deputado Henrico? E o que acontece? Não se discute a tributação do e-commerce de forma que ele não sofra esses impactos, porque ele, neste caso, ele é o principal afetado nessa discussão. E aí o que acontece? Eu tenho a multicanalidade, onde eu não posso fazer um split de pagamento com duas entregas distintas. As empresas são autuadas, que é aquela história de você ir na loja, gostei, vou levar o celular, mas manda entregar a TV na minha casa. Com um pagamento, você é autuado. A empresa que vende é autuada e outros 38 itens do multicanal. Eu estou dando esse exemplo porque eu acho que seria interessante, porque uma coisa a gente debateu, outra coisa a gente também apresentar algum cenário para propor uma melhoria nesse mundo, né? Que nem na reforma propuseram, que é uma discussão segmentada da tributação brasileira em relação aos setores afetados, as novidades que vêm de fora, né? A gente está falando de Omnichannel, e hoje a gente não encontra par nisso. E quando chega, o projeto fica parado lá, até não há uma discussão melhor sobre o tema. Mas sobre a base dupla, eu concordo que para consumidor não contribuinte é um excesso. Eu acho um excesso. Ok, Jorge.
Como eu disse também, né, em relação a esse pulular de ações, de acordo com cada estado da sua unidade, nós vamos ter uma preocupação em relação às legislações que são feitas em relação às decisões da Fazenda Pública de cada estado. Então, vai haver provavelmente decisões dissonantes, aumentando o risco da insegurança jurídica mesmo nesse caso. Eu aproveito, então, Maurício ia comentar. Maurício, com a palavra, então, e depois a gente fecha com o Oswaldo. Então, só fazer o nosso ouvinte perguntou aqui com relação à dificuldade para recuperar, né? É essa mesmo, é exatamente isso, né? Então, se recolher, tem o problema do artigo 166, né? De você ter que ter autorização, e no e-commerce a gente sabe que as vendas acabam sendo muito pulverizadas, né? Dependendo da empresa. Então, existe uma dificuldade de obter essa autorização. E mesmo que consiga autorização, né? Como no mais das vezes a empresa não será um contribuinte no estado de destino, né? Não tem apuração, não poderia, por exemplo, na ação judicial pedir para reverter isso em crédito. Então, dependeria de receber precatório. E aí a gente sabe, né, que receber precatório não é uma das coisas mais agradáveis, né, de se esperar. Então, a gente teria esse problema. E um outro colega aqui também perguntou sobre o estado que não publicou a lei, né, no ano passado, se teria que esperar ou não a noventena. Olha, o nosso entendimento aqui, eu acho que é um consenso, é de que essa noventena não basta, tem que esperar o ano que vem, não é? Então, assim, agora, pragmaticamente, né, tem estado que não publicou nova lei que já se manifestou com relação a quando que ele acha que tem que começar a cobrar. Então, assim, para se preparar para um confronto ou se adequar exatamente ao que o Estado diz, eu acho que convém ver quais são os posicionamentos de cada Estado com relação a essa matéria. Tá? E eu agradeço aí novamente o convite, e acho que é uma discussão que está só começando. Acho que nós vamos passar boa parte desse ano ainda com muitas nós vamos discutir isso bastante lá nos comitês, né, Maurício? É isso aí mesmo. Obrigado também pela tua participação, agradeço também a participação do Jorge. Obrigado. E passando a palavra ao Oswaldo, já também com uma provocação, né? Em relação à colocação que o Maurício fez, se nós formos pensar na dificuldade em relação ao 166, provavelmente isso vai gerar medidas preventivas de judicialização, que vai certamente aumentar o estoque de contencioso no Brasil. Mas tem o lado também em relação à modulação de efeitos, ou seja, acaba sendo também uma prevenção do contribuinte. Falávamos isso antes, né, Oswaldo, em relação à modulação de efeitos. Então fica aqui também um pouco desse clipe para a gente pensar em relação à modulação de efeitos e a importância de, eventualmente, o contribuinte, para depois não ficar a ver navios, tomar uma medida agora. Analisando não só sobre a ótica, né, esse final de semana, o tema da redação da FUVEST foi as diversas fases do riso. E acho que se aplica bem, por ocasião, a essa situação. Nós estamos numa situação em que os estados, por um lado, têm uma interpretação e estão preocupados, os contribuintes têm outra interpretação e estão preocupados, e eu já ouvi dizer que os advogados tributaristas estão sorrindo. Mas não é bem essa a verdade. Eu acho que a grande preocupação nossa, como advogado, é trazer, né, e aí esse é o trabalho da ABAT, é trazer ponderações, porque nós também temos aqui nos nossos trabalhos, inclusive ligado à reforma tributária, toda uma preocupação e um pilar forte em relação à diminuição do litígio, em relação ao contencioso tributário de uma forma geral e ao contencioso previdenciário. Então, brincadeiras à parte, e passando a palavra ao professor Oswaldo para ele também fazer a sua digressão final. Obrigado, Halley. Mais uma vez agradecendo o convite e cumprimentando a todos e a todas, né, que estiveram aqui conosco, estavam seguindo aqui pelo YouTube, sempre mais de 280, logo depois do início, né, mais de 280, né, pessoas assistindo, então mostra aí a importância do tema que está sendo aqui discutido. Então, reiterando esse agradecimento, né, só retomando o que o Maurício disse, sem ser repetitivo, mesmo porque eu concordo com ele, tá? Quando ele estava a falar ali dos estados que já tinham legislação, tá? Ele disse, olha, aqui é corrente que não basta a anterioridade no nagesimal, né? Entre nós, pelo menos aqui, tá? E sim ao anual, que antigamente, né, se chamava princípio da anualidade, né? Antes lá da Constituição de 88. Aí, né, Maurício, já fazendo um link com o que Halley disse, né?
a questão da judicialização. Não tem jeito de não judicializar, porque se você tiver nesse estado, né, nesse estado que tem esse tipo de situação, o simples fato de você deixar de recolher, você tem uma certeza inevitável, tá? É que você vai receber a cobrança disso mediante, né, um auto de infração, né? Então, precisa se precaver, né? Se precaver aí por meio, né, de uma medida judicial própria, né? E dito isso, Maurício, eu ainda me estigo mais rapidamente a lei a dizer o seguinte: ó, e a lei complementar, né? Nesse caso, 190, não vale nada? Olha, eu quero lembrar aqui que essa lei complementar, tá? Ela está no plano de uma lei nacional, né? E não numa lei federal. E, em sendo lei nacional, ela alcança aí todos, né? Todos aqueles seus administrados, entes, né? Subordinados e a todos, né? Então, ainda que seja para a anterioridade nonagesimal, o direito, né, ele se perfaz aqui normativamente, como já disse o Maurício, né, numa cadeia de positivação e, além disso, numa cadeia de coordenação no todo sistêmico, tá, para que nós possamos, né, pelo menos, procurar entender, interpretar, dizer o direito, conferir significação a ele. E aí, Rally, para ficar no ponto institucional, para te devolver a palavra final, é exatamente isso que você relembrou do papel da ABAT, né? De o comprometimento com tudo isso, né? Então, eu sei que você, e como você disse, né, que brincou, né, dos advogados tributaristas estarem contentes, e a gente diz, né, eles terão, todos nós teremos, né, um papel relevante em tudo isso, né? Sejam os advogados das empresas, sejam os advogados públicos, né? Em buscar exatamente o quê? Né? Buscar esse relevante papel de conferir significação e interpretar tudo isso, né? E contribuir, cada um no seu âmbito de atuação. É isso, olha, mais uma vez, obrigado pelo generoso convite, né? E ficamos à disposição para novos encontros, né? Um abração a todos. Excelente, meus caros. Eu quero concluir agradecendo ao professor Oswaldo pela sua excelente participação e gentil aceite de estar conosco aqui, professor Maurício Barros, professor Jorge Campos, né, ilustres e renomados juristas, conhecedores do assunto. Quero agradecer a todos que nos acompanharam e nos prestigiaram nessa live. Como o Oswaldo bem colocou, nós tivemos com quase 300 pessoas acompanhando, um público altamente qualificado. Nós temos aqui membros de escritórios de advocacia, nós temos membros da Fazenda, associados de forma geral, enfim, consultores de empresas. Então, eu agradeço muito pela participação, pelas perguntas que foram endereçadas e concluo dizendo que, reforçando essa missão e o papel da ABAT, que é trazer sempre a discussão e o debate de temas relevantes para a advocacia e para o mercado tributário. É com essa alegria de estar aqui com vocês mais uma vez e com a alegria e a honra de ter, né, ilustres participantes aqui ao meu lado e de vocês todos que nos participaram, que nós nos despedimos, agradecemos e até a próxima. Um grande abraço a todos.